Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus a todos quantos verem até onde chegar esse vídeo, através de visualizações, compartilhamento, seja por dia, seja por meses, seja por anos. Aonde chegar que esta palavra sirva de reflexão, porque nós estamos na última hora. E uma vez que estamos na última hora, nós temos que estar atento a procedimentos espirituais que nos deixará vivificados na presença de Deus. Com isso, eu leio o livro do início, Gênesis, o princípio de todas as coisas, no capítulo 6, no versículo 8 e no versículo 9, que diz assim, o 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Queridos, quando você olha para esse texto da palavra de Deus, principalmente no versículo 9, onde diz que Noé tinha 2 qualidades, justo e íntegro, poderia passar na nossa cabeça momentaneamente a ideia de que Noé andou com Deus exatamente por ele ter nele mesmo a justiça e a integridade. Mas não é isso. A base para entendermos está no versículo 8, quando diz em Gênesis 6:8, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eu gostaria de te dizer que graça, traduzindo de uma maneira simples, como todos pregam desta maneira, que graça quer dizer favor imerecido. Encontrou a misericórdia. Deus, olhando para a terra, não vê um justo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse texto, quando nós falamos da graça na visão do Evangelho nos dias de hoje, nós entendemos que é exatamente o resgate. A Bíblia fala que sem derramamento do sangue não havia, vamos dizer, resgate do pecador. E Jesus, ao derramar o teu sangue precioso na cruz, quando ele se fez homem, morreu e ressuscitou ao 3º dia, quando ele derrama seu sangue por nós, quando ele dá sua vida, quando ele faz expiação, cobre nossas culpas, nos torna favorável ali. João 3,16 diz que Deus nos amou. Ele deu um recurso para que a graça fosse manifestada num lugar de corrupção, num lugar aonde todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. Nesse mundo que jaze no maligno, todos antes de vir para a graça está na mão de Satanás. Ainda que pessoas, vamos dizer, socialmente tranquila, familiarmente educada, que tem algum princípio. Mas na época de Noé, a terra estava cheia de violência, o coração dos homens estava corrupto, e diz que nessa geração Noé encontra graça aos olhos do Senhor. Como foi que Noé encontrou essa graça? Deus interferiu na vida dele, como interferiu na minha e na sua, e quer interferir na vida dos que estão vendo, ou quem sabe naquela pessoa que está passando algum momento de dificuldade em obedecer ao Senhor. A graça é para exatamente o Espírito de Deus convencendo o homem sobre os pecados, olhando para o homem, querendo vivificar nele as suas origens. Deus criou-nos no estado de perfeição, de santidade, diante da presença dele. A graça vem quando o ser humano entende que Deus não tem para ele aquele caminho. Quando o homem, analisando nos dias de hoje, por exemplo, a palavra de Deus, e olhando aquilo que é moral e aquilo que é imoral, aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é justo e aquilo que é injusto, vendo Deus querendo levar ele para a justiça, para a santidade, vendo Deus querendo levar ele para a integridade, para uma pessoa que não tenha, por exemplo, Noé naquela época. Vamos supor que antes da graça se manifestar nele, ele era um camarada que fazia negócios, lucro a qualquer custo. Isso foi mudado nele, porque a Bíblia fala que Noé achou graça, Deus se manifestou, e aonde o Espírito de Deus se manifesta,
há convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O que eu vejo de errado é que esta geração do evangelho, eles entendem que graça é por graça, irmão. Como diz Efésios 2:8, por graça salvo. Quer dizer, não tem nada em nós para merecermos. Mas não significa que a graça nos dá o direito de, depois de visitados pelo Senhor, conhecendo a verdade, andar na mentira, no engano, nas quedas da vida, em persistir, estar ali na igreja, na presença de Deus, com coisas encobertas, com atitudes não tomadas, com exemplos mal cuidados. E nós vemos muito isso, às vezes até ministros do Senhor afirmando: irmão, Deus está olhando para o seu coração, tipo, a sua boa vontade, mas Deus aceita você não conseguindo. Não. Diz que a graça se manifesta e a graça faz o homem justo e íntegro. O homem justo que nasceu de novo, ele faz as coisas corretas. O homem íntegro não se corrompe. A graça de Deus não nos dá direito de arrumar pretextos para andar fora da vontade de Deus, da santidade de Deus, da integridade de Deus. E é isso que Noé recebeu a graça. Começou a ser convencido, olhou para dentro de si, e eu imagino ele dizendo: não é o que Deus tem para mim. Então ele se tornou um pregoeiro de justiça, e a sua esposa viu nele a transformação. Os seus filhos, sem Cã, Jafé, viu nele a transformação. Suas noras, para entrar na família, então seus filhos tinham princípios de dignidade. E nos dias modernos, falando a nossa linguagem, eles como cristão não ia querer na família uma piricrente. Não ia querer uma mulher cheia de lascívia e de luxúria, porque o mundo é sedutor, e daí os filhos de Noé teria caído, vamos dizer, na tristeza, teria passado por separações, porque a mulher não teria, vamos dizer assim, um caráter transformado. A transformação dos filhos de Noé. E eu devo te dizer que a filha, os pais da nora, se fossem vivos, irmãos da nora, tios, avós, não foram salvos. Eles não foram salvos. Entrou as noras, que entrou na família de Noé, família que tinha aceitado a graça de Deus. E dentro dessa graça foram transformadas em pessoas justas, que não se conformavam com o mundo da época. Tinha outro entendimento, tanto é que Noé, ele foi conhecido como pregoeiro de justiça. Aí você fala: assim foi fácil, Deus mandou o dilúvio e livrou. Não. Eles tiveram que provar a sua crença, a sua justiça, a nova vida, a integridade, o caráter transformados por dezenas e dezenas de anos. Só para Noé fazer a arca foi 100 anos. De 100 a 120 anos, outros acreditam, estudiosos, estou falando de curioso, mas 100 é o correto, pelo menos aí. Imagine, irmãos, tendo vida para viver num mundo corrupto, cheio de violência, num mundo cheio de prostituição, cheio de mentira, de pessoas não íntegras. Mas daí eles fizeram um fechado entre eles. A igreja deveria ser o lugar desse fechado, onde o líder fosse modelo com a sua esposa, ainda que os seus filhos escolham outro caminho. E aí vem um, aceita aquela graça e vai entrando naquela cobertura da graça do Senhor e vai gerando justo. A igreja é lugar aonde deve-se pessoas ser transformadas em justos, e não lugar de pessoas, inclusive, do altar sair palavras que justifica os erros, as quedas, como se Deus conhece, irmão, Deus sabe. Quer dizer, então as pessoas querem viver mais, vamos dizer assim, que Deus coloque numa consequência dos erros, ou que os erros tragam uma consequência, e essa pessoa faça um concerto lá na cama e expire e parta dessa vida para outra. Nós temos que repensar a nossa pregação, porque as pessoas dizem muito que ser crente não é fácil. Ô, irmão, ser fiel a Deus não é fácil. Irmãos, será que texto como
como fala em Malaquias, e verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Será que a diferença da presença de Deus, do consolo do Espírito Santo, não é o suficiente para nos manter na graça, na justiça e na integridade? Será que o poder de Deus que derrama, principalmente nos cultos de você que acredita nessa maneira, seja pregando, seja liderando ou seja congregando, esse poder é só aquela êxtase emocional do lugar, não traz nada de vida e de habitação para manter-se andando com Deus e para manter-se agraciado por Deus? Eu quero que você neste dia pense comigo. Eu quero que neste dia você medite comigo. Eu quero que através dessa pregação você pense o que significa graça. Um diálogo do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que cura as feridas. Como é que pode curado dizer então, irmão, a carne é fraca e voltar ao lugar das feridas? Eu conheço pessoas que por anos e anos, só que eu conheço faz 15 anos, a queda dela foi sempre macho, a queda dele foi sempre fêmea, e sempre tendo que passar pela cura da alma, pela transformação, e naquele lugar está sempre vazio, sempre trazendo dores, tormentas. Agora estão mais velhos, alguns estão doentes, outros desanimados, outros vão lá na igreja e só congregam, porque no passado, quando eles tinham vigor e se dava queda, eles foram matando um percurso que Deus tinha para eles de utilidade no corpo de Cristo. Então eles não foram úteis e agora chegaram outros que ocuparam o lugar. Hoje são apenas membros, mataram a oportunidade de gerarem fruto de justiça, fruto de integridades, mataram a oportunidade de viverem verdadeiramente agraciados por Deus. E eu concluo essa missiva dizendo para você, lembra? As noras de Noé não teve o privilégio de ver ninguém mais da sua família ser salvo. Com isso eu não estou dizendo, é porque tem muita gente se corroendo, só correndo atrás de filho, de marido, de mulher, pessoas de vício e de droga, só faz campanha nesse objetivo. E já não é mais uma pessoa agraciada. Eu conheci irmãs que oravam tanto, o marido começou a ficar mais legalzinho com ela dentro de casa, então ela começou agora a se postar no Face de biquíni, em tudo qualquer lugar, chácara, você encontra biquíni, e serva de Deus sim, porque biquíni é calcinha e sutiã, e a Bíblia fala que serva de Deus não anda expondo a nudez. Você é contra? Totalmente. Serva de Deus com a família. E a Bíblia fala que os filhos não podem ver a nudez dos pais. Tem certos biquínis que você já viu como é. Esta é a geração como a de Noé. Uma geração iníqua. Uma geração profana. Que precisa conhecer a santidade. Mas eu sei que muitas casas de liderança estão pregando justificação do mau comportamento. Justificação da não transformação. Eu sei que muitas casas estão pregando, em vez de falar de um Deus que transforma o pecador em pessoas regeneradas, ele não prega mais que a pessoa tem pecado, está pregando que as pessoas têm problema. É por isso que a quantidade de crentes em psiquiatras, em psicólogos é muito alto, e eles alegam, Jesus cura, mas deixou o médico. A geração do Rivotril se entorpece para dormir, porque na sua alma não tem paz. Queridos, eu quero que você ouça esta palavra que veio do trono. Noé achou graça aos olhos de Deus. Volte a graça. Volta a graça. Volte a viver de entendimento com Deus. As coisas que você sempre corre atrás, se traz tristeza, dor e não permanece. Não, viva a graça. Deixa Deus te edificar, porque tem alguém que está sendo edificado para cumprimentar aquilo que você objetiva no Senhor. Ei, você precisa entender que você reclama de tudo que as pessoas fazem para contigo de mal, mas você é justo, a senhora é justa, o senhor é íntegro, a senhora é íntegra. Se for 100% como você diz, uma pessoa íntegra sente tanto ferimento, tanta dor, sendo que a graça que está nele veio de Deus. Paulo disse, agraciado e vivendo a graça.
sem ter riqueza, sem passar necessidade. Você está entendendo? Ele diz no geral: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A graça é a manifestação da força de Deus, a qual em Efésios dá a dica: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus venha abençoar, que venhais entender a graça, que paramos de fazer gracinha e sejamos filhos do Altíssimo, e não pessoas que será julgado e condenado no grande dia do Senhor. Deus nos abençoe.